deixo para a nossa meditação 2 versículos deste capítulo. Versículo de número 5 e o versículo de número 8 para a nossa meditação. Não vai dar tempo de dar grandes explicações aqui, mas deixo-vos esse versículo. Diz assim, versículo 5: E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, porque murmuraram contra vós. Versículo 8: Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Amém? Eu deixo essa palavra, pastor, para a sua meditação. As escolhas de Deus transcendem toda a nossa compreensão. Tudo aquilo que viemos conjecturar, imaginar acerca de uma chamada nunca será suficiente diante daquilo que ela significa. Eu disse ontem de madrugada que Deus levará homens que Ele chama e que Ele escolhe, pastor, a viver as experiências mais incomuns da face da terra. Uma coisa é certa: todo aquele que tem uma chamada de Deus, o homem que Deus escolhe para usar, ele será provado, e muito provado. E Deus tem uma forma particular de me provar, e para ele será uma outra forma, e para o outro será uma outra forma. Mas se você tem uma chamada de Deus, livre da aprovação, você nunca ficará, porque é a marca distintiva de quem tem um chamado. Aqueles que não têm o chamado de Deus nem se preocupam com isso, porque não enfrentarão essa adversidade. Mas aqueles que são chamados por Deus serão provados. Quando essa aprovação vem de maneira externa, às vezes sabemos como lidar. Quando ela vem de maneira interna, de dentro, é um pouco mais dificultoso para sabermos administrar essas coisas. Mas uma coisa é certa: o Deus que chama é o Deus que ajuda a passar toda e qualquer provação. Deus não precisa provar nada para ninguém quando Ele chama um homem. Mas quando homens duvidam da chamada, então Deus intervém para mostrar que a chamada é dele. A chamada não começa quando o pastor identifica um obreiro e diz assim: olha, ele tem aptidão para isso ou para aquilo. A chamada começa antes de nós nascermos. Tu viste, Senhor, meu corpo ainda informe no ventre da minha mãe. Os meus dias estão escritos no teu livro, e tu conhecia cada um deles. Deus é quem chama, e quando chama, Ele sabe o porquê e o para quê Ele chama. Eu quero glorificar a Deus, pastor Danilo, pela sua vida. Como conheci alguns anos atrás, e a maneira como Deus o trouxe para a Assembleia de Deus Beré, e como também me direcionou a lhe separar ali para o ministério, e algum tempo depois, um pouco mais, e agora mais recente, ao pastorado. E em momento nenhum eu promovi. Deus o escolheu e o fez e o tornou pastor pela vontade dele. Nós somos apenas um canal, um instrumento da parte do Senhor. Sabe, acontecem as coisas não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Eu me lembro do pastor Danilo dizendo que foi separado umas 2 ou 3 vezes em determinada obra para uma função, e quando chega lá nunca dava certo, nunca dava certo, nunca dava certo, porque não era
o tempo e o propósito também para aquele momento. Mas quando chega o tempo e o propósito deve ser cumprido, Deus faz, independente de qualquer circunstância. Deus quer. Essa palavra que eu vos deixo, não quero ir mais longe para entrar na palavra principal. Versículo número 8, depois o Senhor medita aí. Haverá alguns impedimentos, às vezes, para que algumas coisas não sucedam e não aconteçam. Mas a vara do homem que Deus escolheu, ela vai produzir, ela vai brotar e ela vai dar. Aleluia. Amém. Enquanto alguns homens, ou cerca de 11, estiveram em processo de esterilidade porque não era para eles e sim para Arão, Deus fez com que na vida de Arão sucedesse assim na vara que pertencia a ele. De um dia para a noite, ou de uma noite para um dia. Era somente para a vara florescer. Mas Deus sempre faz muito mais do que aquilo que a gente espera. E o campo de Deus é assim. Primeiro, no campo que ninguém está vendo, em terra, vara e solo seco. E ninguém acreditava que ia brotar alguma coisa dali. E quando a vara foi arrancada, ela estava o resultado, porque foi Deus que fez crescer em solo seco, para que todos contemplassem e vissem que não é obra de homem, é obra de Deus. Deus abençoe, pastor Danilo, a sua vida, por todo o serviço e trabalho prestado a essa obra, a esse ministério. Pastor Denise, esposa, nossa irmã Geriane, pela companheira que tem sido ao servo do Senhor, amiga, em ajuda, em compreensão, porque não seria também possível ele cumprir essa missão se não fosse a sua ajuda, que era imprescindível nesse processo. Para a irmã ainda é muito nova ainda ser esposa de pastor, mas está se acostumando. E Deus vai aperfeiçoando esse trabalho e dando sabedoria e entendimento cada dia mais. E o propósito de Deus vai sendo cumprido. Que Deus faça ainda mais, pastor Danilo, Evangeliane, próspero o vosso caminho em tudo. E Ele conceda o que deseja o vosso coração. Aleluia. Deus cumprirá o seu propósito. Fique de pé, pastor, por favor. Evangeliane, fique ao lado. Igreja, fique de pé, por favor. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá em direção ao servo do Senhor como sinal de bênção. Toda essa igreja, pastor, tenho certeza que ele tem um estima e um carinho muito grande. Isso é visto, isso é notado. Esse é o outro lado do chamado. Deus Pai, Filho, Espírito Santo, eu estendo as minhas mãos, Senhor, em direção ao Teu Filho agora, pedindo a Ti, Senhor, somente que continue o sustentando, preservando, Senhor, cuidando, Senhor, dele, juntamente com a sua esposa, Senhor. Ó Deus, acalmando o coração, tirando toda e qualquer preocupação, ansiedade, e mostrando que Tu tem um tempo determinado para todas as coisas. Gratidão a Ti, Senhor, pela vida do Teu filho, da Tua filha, pela obra, Senhor, que estás fazendo na vida deles, pela obra que eles estão fazendo aqui, Senhor, nesta casa, cuidando deste povo, rebanhando, Senhor. Eu sei, como falei, que o preço é árduo, ó Pai, mas Tu que chamaste, continua, Senhor, sustentando em todo o tempo a Tua igreja, Senhor. Pede sobre os Teus filhos agora graça, força, proteção, renovo espiritual e físico, Senhor, também.
a tua mão atue em todas as áreas de sua vida, Pai, e eles vejam as benesses em todo o tempo, para a glória do teu nome, ó Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida deles. Muito obrigado, Senhor. Assim eu te peço, me abençoe nesta hora, em teu nome, ó Pai, em teu nome, ó Filho, em teu nome, ó Espírito Santo. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua pastoria. Em nome de Jesus. Receba nosso carinho, nosso abraço, nossa fé e todo o ministério em nome de Jesus. Deus sabe a estima que Ele tem em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia no texto que foi escolhido para essa festividade, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. E nós vamos ler o versículo de número 22, que foi o versículo escolhido para essa festividade. Seremos breves também com o Senhor. Amém. Como disse, estou grato a Deus pelo 4º ano do Ebenezer aqui. Tudo que Deus tem feito para com esse conjunto, a animosidade com que essas irmãs louvam ao Senhor. Deus abençoe nossa irmã José e toda a equipe aí do conjunto Ebenezer, aqui em sítio Fragoso. Quase que eu não vinha, meus irmãos, para estar com vocês, porque a dirigente esqueceu da minha camisa. Aí eu disse: eu não vou não. Mas aí ela ligou para mim e disse: pastor, eu faço isso não. Eu disse: então tá bom, então eu vou. Aí eu vim. Tá bom, próximo. Eu disse: eu disse: eu não vou não. Eu queria ir no padrão, né, do Ebenezer, mas não foi possível. Mas amém, já falei para ela: vai em paz e não peques mais. Bom, amados do Senhor, brincadeira à parte, vamos à palavra de Deus. Capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, versículo de número 22. Os irmãos encontraram, confirme dizendo amém. Amém. Tem gente comigo aqui ainda? Confirme dizendo amém. Amém. Glória. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Repetindo: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Amém. Até aqui. Meus irmãos, esta foi uma semana de festividade aqui com os irmãos, abertura domingo passado, houve estudo aqui também o encontro com os conjuntos aqui no sábado, e hoje é o fechamento, desse trabalho. Eu não acompanhei, não sei exatamente o que foi aqui pregado, o que foi ensinado, se ficaram dentro exatamente do texto em toda a semana, se pregaram fora do texto, não tenho conhecimento disso, não vi nada. Mas agora à tarde, depois de levantar um pouco de descanso na vigília de ontem, estava meditando mais uma vez nessa passagem, embora seja uma passagem bem conhecida de todos. Quem não conhece esse texto, que também se repete, a menos de maneira, eu diria, indireta, no livro também de Reis, a passagem sobre a vitória que Deus concedeu a este rei de Judá chamado Josafá. Todo o contexto ele nos leva para um só pensamento, que é a diferença que há na estratégia de batalha neste incidente, porque aqui é visto plenamente que há uma mudança radical na forma e na maneira como os filhos de Israel irão empreender a batalha, e essa mudança vem mediante a uma direção passada
pelo próprio Espírito do Senhor, conforme o capítulo de número 20 relata a maneira como o Senhor veio à boca de um vidente, de um profeta, e esse profeta ele vai passar a direção para o rei Josafá. Fica quase que impossível passar pelo capítulo 20 do livro de 2 Crônicas e não a perceber-se de como o louvor, a adoração, ela fez a diferença em toda esta batalha. Senão, é dito que alguns grupos aqui são separados especificamente para este propósito de louvar e de adorar a Deus. O louvor e a adoração a Deus sempre esteve presente nos nossos cultos, na nossa vida pessoal, ao longo da história. Você pode perceber isto, embora o conteúdo da palavra adoração esteja voltado para a Bíblia, há alguns contextos voltados para a palavra em sua etimologia, que não está voltado exatamente para o serviço a Deus. Afinal, existem pessoas que adoram em sentido comum a outras coisas também. Quando a gente fala de adoração na igreja, num ambiente como esse que nós estamos, remete-se à figura de Deus, o Senhor supremo de todas as coisas, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Mas existe sim aqueles que entendem esta colocação com outro sentido. Por isso, nós somos desafiados a apresentar esse conteúdo com uma nova roupagem. A música ou o louvor, eles fazem parte sim da nossa vida e tem um papel muito importante desde o começo da história geral. A música ela tem a sua importância, mostrando que ainda mesmo quando os seres humanos ainda não existia, a música ela já estava presente e o louvor também. Você deve saber que o céu, a habitação de Deus, é um local onde o louvor, onde a música ela existe. Ora, é dito que Deus, quando ele formava os alicerces da terra, os filhos ou as filhas da alva, eles jubilavam, eles cantavam, eles adoravam a Deus quando Deus estava formando o globo terra. Então, a música ela já pré-existe, ela antecede a existência do homem. E sendo assim, entendemos a importância que ela tem depois de que, pastor, da criação. Depois da criação, volta ali no capítulo de número 4 no livro do Gênesis, nós já contemplamos algumas referências, nem que seja de maneira também indireta, acerca daqueles que começam a entoar ou formar as primeiras notas para adorar, seja a Deus ou terceiro, alguma outra música. Pois lá no capítulo 4 do livro do Gênesis é encontrado aquele que começa a formar os primeiros instrumentos. Se trouxermos para este tempo, para este momento, iremos perceber e poderíamos perguntar aqui: quem é que não gosta de cantar? Somente quem sabe aquele diz assim: olha, pastor, eu tenho uma aptidão muito para isso, minha voz é uma voz assim, eu não tenho esse talento, eu não tenho esse dom. Mas entenda, possa ser que você não se sinta seguro ou segura de cantar e louvar ao Senhor na frente aqui de 40, 50, 60 pessoas, não sei, devido à timidez. Mas isso não significa que você não tenha voz, que você não tenha dom e que você não consiga cantar, porque até mesmo aqueles que apresentam um tipo de dificuldade para cantar, ele esboça aquilo que nós chamamos de linguagem universal.
A linguagem universal é aquilo que é dado a todos, todos a possuem. É bem verdade que existem idiomas, dialetos diferentes, a gente conhece e sabe disso, mas existem linguagens que são universal desde que o mundo é mundo. É no capítulo 11 do livro de Gênesis que Deus irá confundir as línguas. Você conhece a história e sabe que ali vão surgir todos os idiomas que existem na face da terra. Mas Deus ainda deixou resquícios, por exemplo, em pessoas que, independente se ela seja americana, japonesa, ou asiática, ou seja, aqui um brasileiro, seja lá quem for, ele ainda esboça o mesmo tipo de som, da mesma forma, da mesma maneira, desde quando Adão ainda existia. Exemplo, se você pegar um japonês chorando, ele vai chorar do mesmo jeito que um brasileiro, do mesmo jeito que um americano. É uma linguagem universal, ela permaneceu mostrando que todos nós viemos de um broto só e viemos de um pai. Esse pai é Deus, ele nos formou e ele nos concedeu estas coisas. Entendemos que a música faz parte do nosso contexto. E faz parte porque existem músicas para animar, existe música para relaxar, existem músicas para dormir, existe música de tudo quanto é tipo de qualidade. E psicologicamente falando, e eu estou bem recente nesse assunto porque estava estudando por esses dias sobre fenômenos psicológicos, e a própria psicologia vai dizer que a música ela tem poder de modificar o ambiente em que a pessoa está. Ela tem ação direta, com muita não sei, não é? Ela tem ação direta, preste atenção, na psique e pode mudar o comportamento de uma pessoa. Ela pode, por exemplo, reagir mediante o som que ela está escutando. Para pensar, não sei se você já viveu essa experiência, mas eu já vi isso. Alguém que está escutando uma música bem pesada, por exemplo, de rock, ele está escutando um som muito alto e alguém chega e chama ele ou ela e ele responde àquela pessoa na mesma, quem sabe, tonalidade, o ritmo da música que está tocando. Às vezes não é porque ele é agressivo, mal educado, porque ele não sabe falar, mas é que ele estava tão envolvido com a música que estava tocando que quando alguém falou, ele respondeu no automático e deu a resposta para aquela pessoa. A psicologia diz que há a possibilidade de que pessoas sejam exatamente tomadas diante daquilo que ela está escutando e reagir mediante a estas coisas. Sendo assim, nós entendemos que a música ela transcende a exterioridade, ou seja, não é apenas o que nós estamos escutando aqui, é como ela age dentro ou no interior de cada um de nós, ou seja, ela está ligada diretamente à alma humana, ao espírito, aquilo em que a pessoa está escutando. Então, quando nós falamos de louvor, quando nós falamos de música, quando nós falamos de adoração, temos a percepção e entendemos que não estamos tratando de algo comum, embora alguns tenham tratado e esteja tratando de maneira comum estas coisas. A Bíblia, e somente ela, revela para cada um de nós em que não se trata de algo comum. A palavra louvor, no seu sentido mais comum e simplório possível, está associado à questão do elogio. Louvar é elogiar. Elogiar pode ser direcionado a algo ou a alguém, e esse alguém pode ser Deus ou também qualquer outro ser humano. Exemplo, uma mãe, ela pode louvar o seu filho mediante algo que aquele filho fez de bom. Olha, meu filho, parabéns pelo resultado em que você alcançou. Meu filho, muito bem pelo trabalho que você executou. Estou feliz pela tarefa que você terminou. Essa é uma forma, é uma maneira de louvar também. Naturalmente e normalmente, o sentido de louvor está voltado para a gratidão.
Ou seja, quando alguém louva a alguém, ou louva a algo, ou a Deus, está voltado para a gratidão. É alguém que está sendo grato a Deus. A expressão de louvor, ela pode ser individual ou coletiva, porque independe destas coisas, para que obtenha resultado, seja ele recebido. Então, se alguém louva, agora trazendo para Deus, alguém louva a Deus em sua maneira individual, Deus não deixará de receber porque disso. E se alguém se agrupa para louvar ao Senhor, Deus também irá receber. Pastor, eu já sei disso, isso é normal, isso é comum, mas aqui é que está a grande questão. Ora, preste atenção: o que estamos louvando, a quem estamos louvando e o que nós estamos louvando. Ora, há muitas músicas e muitos louvores sendo apresentados no dia e hoje, e a gente sabe disso. A maioria dessas músicas, eu diria 80% dessas músicas estão voltadas, desses louvores estão voltados para as questões antropocêntricas. O que é isso, pastor? O louvor atende mais ao humano do que ao divino, ou seja, ela está mais direcionado a você, a mim, do que diretamente a Deus. Eu estou voltando de uma vigília, assim como alguns que estão aqui, e ontem eu tive uma experiência bem especial. Muitos louvaram o Senhor, foi uma bênção, Deus se fez presente. Mas um determinado jovem, quando ele pegou o microfone, que ele começou a louvar, irmãos, os louvores eram bem conhecidos de toda a congregação. Alguns louvores que alguém chamaria de antigo, de velho, de ultrapassado, de esquecido, mas quando ele começou a louvar, o Espírito inundou a minha alma de uma maneira tão tremenda, que teve uma hora que ele entrou num determinado louvor e música ao Senhor, que eu tinha louvado aquele hino na Santa Ceia na quinta-feira. Quando ele começou a louvar, eu me joguei de joelho, eu comecei a orar e a chorar diante do Senhor, porque o Espírito de Deus envolveu a casa de maneira tremenda e poderosa. Preste atenção: uma coisa é eu louvar a alguém, eu louvar a algo, outra coisa é eu louvar a Deus. Deus é o ser supremo, e é bem verdade que louvores como esse que diz assim: Deus vai te dar isso, vai receber aquilo, vai quebrar aquilo, vai abrir aquilo outro, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, são louvores que são apresentados. Mas eu vou te dizer, quem louva tem um dever. E qual é o dever, pastor? O dever é esse aqui: ele traz Deus para o povo e leva o povo para Deus. É diferente quando alguém está, por exemplo, apenas cantando por cantar ou louvando por louvar. Nós entendemos que o louvor, independente que ele seja coletivo ou que ele seja individual, ele sempre deve estar direcionado a Deus. Sabe por quê? Nós louvamos a Deus por aquilo que ele é, e nós louvamos a Deus por aquilo que ele faz. Grave essas duas colocações: você louva a Deus por aquilo que ele é, e você louva a Deus por aquilo que ele faz. Se toda vez que você abrir a boca para louvar a Deus tiver essa preocupação, então a palavra, o louvor que sair da nossa boca, ela terá um diferencial muito grande, porque ela terá um alvo certo, ela sabe exatamente para onde ela está indo. Entenda e perceba: você nunca encontrará um anjo de Deus louvando alguma circunstância. Não, pelo contrário, ele sempre está louvando ao que Deus é e aquilo que ele faz. Aleluia. Isto é tão tremendo e tão forte, e eu vou citar isso aqui agora, daqui a pouco vou repetir de novo, porque quando você abre a Bíblia, em muitos salmos que existem, e poderíamos citar aqui, lá está um salmo que você conhece muito bem, e ele está voltado justamente para isso, para aquilo que Deus é e para aquilo que Deus faz. É o salmo de número 46 da Bíblia Sagrada. O salmista diz assim: eu vou louvar a
Deus, nós iremos louvá-lo primeiramente por aquilo que Ele é, e depois vamos louvar por aquilo que Ele faz. Então ele começa a louvar a Deus e dizer assim: Deus é socorro bem presente na angústia. É assim? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam pela sua braveza. Ele diz: há um rio, um santuário de Deus no meio da cidade, e ela não será abalada de maneira nenhuma. Deus a ajudará ao romper, aleluia, da manhã, aleluia. Ele diz: eu já louvei a Deus por aquilo que Ele é, agora eu vou louvar a Ele por aquilo que Ele faz. Ele vai cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros do fogo, e Ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Jesus. O louvor, ele tem direção certa. Ele tem direção certa. É bem verdade que a música e o louvor pode mudar de acordo com a cultura e com o tempo. Quanto mais o tempo vai passando, mas a música ela vai sofrendo influências de ambientes externos e de ambiente interno, de acordo com o comportamento social daquela pessoa. A psicologia social vai dizer que o homem deve se olhar e perguntar-se quem ele é e de fato como a sociedade o vê, para que ele tenha identidade diante da sociedade em que ele está. Ela ainda diz que o grupo pode influenciar no indivíduo, ou o indivíduo pode influenciar no grupo, porque o indivíduo é um produto do meio, e sendo assim, ele se expressa da maneira que ele quiser, ele se expressa da forma em que ele quiser, porque o contexto social é mutável, as diferenças devem ser respeitadas, então elas devem ser também aceitadas, para que haja evolução dentro dessa cultura. Quando eu olho para tudo isso, parece bonito, dissertativo e aplicável para o processo. Só que é o seguinte: eu olho para a sociedade e vejo uma involução e não uma evolução. Há um tempo atrás, você entende, as pessoas pegaram um violão, uma guitarra, um teclado, uma sanfona, seja lá o que for, e iria compor uma música para alguém. E você pare para prestar atenção que as músicas, independente da pessoa ser crente ou não, estavam voltadas para a poesia, estavam voltadas para a beleza, para o romantismo, para o sentimento, para a apreciação do humano, para o elogio da beleza da mulher, da beleza de tudo que existia. Quem é que pode dizer aqui que existem muitos cantores no mundo que não temem a Deus e não são cristãos, mas que as músicas são bonitas, porque fala da criação, porque fala da beleza existente que há no mundo? Quem pode negar isso? Ninguém. Mas há uma realidade também que eu preciso lhe dizer. Qual, pastor? É que o tempo foi passando e aquilo que é belo deixou de ser belo, aquilo que era admirável deixou de ser admirável, aquilo que encantava já não encanta mais. Olha, aquilo que de fato trazia lembranças boas, positivas, foi caindo. Sabe, o diabo, ele foi se infiltrando na cultura, e hoje o mundo canta a devassidão, a promiscuidade, a prostituição. Sabe o que o mundo está cantando? As drogas. Sabe o que o mundo está cantando? A apologia ao crime. Sabe o que o mundo está cantando? A destruição da figura humana. A mulher é criação de Deus também, sim ou não? Mas o homem está chamando a mulher de cachorra na música, e ela está se balançando, achando que está tudo bem. Está chamando o homem de qualquer coisa, e ele está balançando também, achando que está tudo bem. Crianças em seus estados ainda de não consciência estão balançando o corpo em suas sensualidades.
Porque o diabo se infiltrou na cultura de maneira tão terrível que as crianças nem sabem exatamente o que estão fazendo, mas estão seguindo o ritmo, o batuque, o barulho do que está acontecendo diante da sociedade. É uma inversão de valor, é uma incultura, é uma involução, é uma destruição de identidade, de maneira que nós estamos vendo qualquer coisa. A única coisa que você não escuta é louvor, é elogio, é música que de fato seja caracterizada como música. Isto traz problemas. Isso traz problemas. Você viu, e eu também, que esta semana recente agora, que passou, uma escola lá para o lado do Rio de Janeiro colocou umas crianças de 4, 5 anos para cantar um funk batido lá, um ritmo em que a própria sociedade, preste atenção, que na maioria não é crente, até eles condenaram o ato que foi feito. Até eles disseram: isso não pode, não deve ser feito, porque aí dá um senso de moralidade, aí dá um pensamento, aí dizer assim, isso é agressivo para esse público, para essas crianças que estão ali. Tu estás pensando que o diabo respeita a criança? Tu estás pensando que o diabo respeita adolescente? Tu estás pensando que o diabo respeita idoso? Estás pensando que o diabo respeita o ser humano? Não! O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não respeita ninguém. Ele não respeita nada. E aonde ele der permissão para ele entrar, ele vai entrar. E aqui, irmão, eu faço uma colocação. E na igreja, e se deixarmos essas coisas entrar dentro da igreja, e se em vez do nosso louvor subir, ele apenas descer, e se o louvor que sai da nossa boca ele apenas movimentar o nosso corpo, mas a nossa alma vai continuar do mesmo jeitinho, quietinha, e não sentiu absolutamente nada, a quem estamos louvando? Para quem estamos louvando? O que estamos louvando? O que estamos de fato apresentando a Deus? Sabe uma coisa? O louvor a Deus é como amor. Você não pode pegar e nem pode vê-lo, mas você pode sentir. E ele se sobressai quando de fato ele tem uma direção, porque ele mexe com todo o seu exterior, ele mexe com a sua intimidade, ele mexe dentro do homem, porque movimenta a alma e o espírito. Sabe, tem muitas pessoas que adoram e tem muitas que louvam, e eu vou te dizer, embora adoração e louvor estejam ligados, aprenda isso: não é possível adorar sem louvar, mas é possível louvar sem adorar. Eu vou repetir para você entender: não é possível adorar sem louvar, mas é possível louvar sem adorar. Eu posso plenamente adorar e não estar louvando. Eu posso fazer isso. Mas alguém que estiver louvando, ele sempre estará adorando, porque há uma ligação, sabe? Nossas exteriorizações comportamentais, a maneira comportamental exterior que nós estamos vivendo, elas podem ser de difícil compreensão quando se está louvando, porque quando se está louvando se sente. Ontem eu senti na minha alma que toda a igreja estava louvando a Deus, sentindo a sua presença. E aí, meu irmão, as reações começam a acontecer. Um levanta, o outro bate as mãos, o outro levanta a mão, um chora, o outro anda no meio da igreja, o outro se senta, um fala em línguas estranhas, o outro glorifica, o outro vai chorar.
Aqueles que são mais inibidos, eles ficam quietinhos ali, se empolgam. Aqueles que já são mais ousados começam a correr no meio da igreja, são as exteriorizações, aleluia. O outro vai bater uma palma, está ali. No entanto, preste atenção, quando isso acontece e todos estão louvando e no louvor, adorando a Deus, todos, eu disse todos amam, todos se expressam, todos oferecem sacrifícios a Deus. A igreja é transformada naquele momento, porque naquele momento o céu desceu até a terra. E como Deus tem adoradores em cima e tem adoradores embaixo, a conexão de cima desce aqui embaixo, aqui embaixo sobe, aleluia, até lá em cima, sabe? É aquele momento sobre que me dere a saia. É aquele momento que a gente sente o céu na terra. Pastor, eu nunca senti o céu na terra. Começa a adorar a Deus que não sabe o que é isso, aleluia. Quando tu louva e adora a Deus, o céu desce, aleluia, Deus sobe até o céu, aleluia. E o mesmo clima que tem lá em cima é o mesmo clima que tem aqui embaixo, sabe por quê? Se Deus tem anjos lá em cima dizendo santo, 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 ele tem crentes aqui embaixo dizendo glória, glória, glória. Se a música é capaz de transformar o ambiente, então eu entendo, irmão, o agente de louvor e de adoração é você. Pastor, mas a Bíblia diz tudo que tem fôlego, louve ao. Eles já estão fazendo, o passarinho canta, a vaca muge, o boi também, o burro faz qualquer sinal lá, grita quando está com fome, ele está fazendo a parte dele, não sei. A galinha cacareja, meu irmão, tá bom? Cada um faz o seu tipo de som, tu entende? Cada um cumpre. O céu é propósito. É só você às vezes que trinca os dentes assim: hoje eu não estou com condição de cantar nada, de falar nada, porque minha alma está assim, meu espírito está assim. Tu não sabe, quando a alma está batida, triste e deprimida, é daí que vai sair o melhor louvor que você. É aí que a coisa vai acontecer, sabe por quê? Se o burro pode gritar quando está com fome, o crente pode adorar quando está sendo provado. Eu não dependo, aleluia, do ambiente para começar a adorar. Se a psicologia diz que o homem é um produto do meio, eu digo o contrário, aleluia. Eu digo que o meio é um produto do homem. Quando o homem começa a adorar, ele muda. Aí é quando tu entende que a casa às vezes está aquela tribulação. O irmão discutindo com o irmão, o pai discutindo com o filho discutindo com o pai, a esposa discutindo com o marido, problema para cá, toalha dentro de casa. Às vezes está faltando algo para comer, para vestir, e até para calçar está um aperto tremendo, o desemprego batendo na porta. Aquela provação de você dizer, ai, de 7 da manhã às 7, aleluia, da noite, e ninguém entende exatamente o que está acontecendo, porque enquanto essas coisas acontecem, você passa na frente da casa do crente e ele está cantando assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, feliz pátria ser o céu para onde eu vou, aleluia. Ninguém compreende, aleluia, porque ele abre a boca para cantar e dizer assim: pode me faltar dinheiro, calçado e vestimenta, mas Jesus não pode faltar, é a tua presença, é a tua presença, é a tua presença, Senhor, e ela não pode, aleluia, faltar. Você pode modificar o ambiente. Levanta a mão comigo assim, levanta a mão, aleluia, e diga assim: eu posso modificar o ambiente, eu posso modificar a situação, eu posso modificar o ambiente. Existem maneiras de se louvar. Existe uma diferença entre louvor e ação de graça. Porque na ação de graça você louva a
Deus pelo que Ele fez. E no louvor, você o louva pelo que Ele faz. Quando você louva a Deus, você louva pelo que Ele faz. E aqui nós temos intervenção de Deus. Lembra? A partir do momento em que Deus abriu o mar vermelho, o povo passou, o mar se fechou, os inimigos foram vencidos. Quem é que toma a frente do negócio? Miriam. Ela disse: vocês estão calados por tamanho feito do Senhor? Eu vou louvá-lo por aquilo que Ele é. Ação de graça. Lembra de Ezequias? Após ser curado, eu vou louvá-lo porque Ele me curou. Porque a adoração ela começa na vertical, mas ela se completa na horizontal. Não entendi, pastor. Não pode ser assim para ser assim. Tem que ser assim para assim. Se ela subir assim, irmão Alex, quando ela bate lá em cima, vem o efeito, ela pega assim, ó. Tu abre a boca para louvar Jeová dizendo isso. O salmista disse assim: louve os céus, louve a terra, louve todos os seres criados, 7 milhões de pessoas na face da terra. Mas quando Maria abre a boca para louvar, Jeová diz assim: Maria que está louvando lá embaixo, é José que está louvando lá embaixo, Ele não confunde a tua voz, Ele não confunde a minha voz. Ele sabe de quem é, da onde está saindo e de que maneira está saindo, porque ela vai assim, chega assim. E a adoração já está subindo, já está começando a descer, já está começando a descer. Pessoas que dizem assim: Deus só recebe se estiver em pé, se estiver deitado, se estiver sentado, se estiver. 10 formas de se adorar a Deus. 10. No mínimo 10. Eu quero citar algumas. Primeira é prostrado. Alguém já viu aqui o islâmico adorando? Já viu? Ele pega o tapete, ele forra o tapete no chão, ele faz esse sinal aqui, ó. Se deita diante da mesquita, coloca a cabeça entre os joelhos, se joga prostrado no chão e faz o sinal 3 vezes, como é dito no islamismo que deve ser feito. A primeira maneira como Deus mostra que alguém deve adorar a Deus é exatamente daquele jeito. Tu sabia disso? Prostrado. Prostrado é, quem já leu 2 Crônicas, capítulo de número 28 e 29, Ezequiel diz assim: ei, vamos adorar, bora. Todo mundo prostrado, rosto no chão, corpo no chão, deitado no chão. Ei, o negócio começou de manhã. Capítulo 28, versículo 29 diz assim: e ficaram daquela forma até o holocausto acabar. Repita comigo: até o holocausto acabar. Alguém erigiu o altar, colocou o carneiro e tocou o fogo e disse assim: vamos nos prostrar, vamos. A gente só levanta daqui quando a lenha, o cordeiro, o sacrifício for todo, até acabar. E quando não acabar, a gente está prostrado adorando o nome do Senhor. Segura que lá vai. Tem gente que não aguenta ficar nem na metade do culto. É uma agonia tremenda para ir para casa para assistir o Fantástico, para ver qualquer coisa que não tem edificação nenhuma. Já fica com o comichão na cadeira dizendo: qual é a hora que vai aleluia terminar? Porque ele não entendeu ainda o que é adoração. É até que o holocausto se acabe, é até que Deus responda, é até que o fogo, aleluia.
diante dele todo joelho se dobre. Todo joelho se dobre. Quer ver outra forma de adorar a Deus? Levantando a mão, assim. Outro menino deu um testemunho sobre levantar a mão. Eu me lembrei. Na mesma hora. Quando você levanta a mão ao Senhor, a Ele, direcionado a Ele. Ah, irmão, é um sinal que você nem imagina como é. Levanta. Às vezes ele diz assim, levanta a mão aí, parece uma situação emocional. Não, é sinal de rendição. Deus, estou aqui. Olha para mim, Senhor, aqui agora. Israel acabou de sair da terra do Egito. Aí tem os inimigos chamados Amaleque. Aí eu diz assim, olha, vai guerrear. Eu quero vocês lá embaixo. Moisés no cubo do monte. Agora Moisés levanta a mão assim, levante a mão, fica a mão levantada. Enquanto sua mão estiver levantada como sinal de rendição, eu vou dar vitória lá embaixo. Destruiu os inimigos. A Bíblia diz que quando ele baixava a mão, o povo perdia, mas quando levantava a mão, o povo ganhava. Baixava a mão, o povo perdia. Levantava a mão, o povo ganhava. Baixava a mão, o povo perdia. Levantava a mão, aleluia, o povo ganhava. Teve uma hora que ele se cansou. Ele disse assim: se depender de mim para a vitória acontecer, tu não baixa a mão, não. Mas eu estou aqui. Vou levantar a mão. Aleluia. Mas aí Deus levanta alguém para levantar a tua mão. Deus prepara alguém para levantar a tua mão. Mas a vitória é certa em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quer ver uma outra forma de adorar a Deus? É dançando. Miriam reagiu e começou a dançar. E não confunda reação com manifestação. A manifestação é uma só, as reações são outras. Você sabe disso. Alguns disseram glória a Deus, outros aleluia. Miriam disse: eu vou dançar na presença de Deus. Não confunda de maneira nenhuma, não faça isso. O mundo dança, como eu disse, sensualidade, promiscuidade, devassidão. O mundo precisa mostrar o corpo para expressar algum tipo de louvor. O crente, quando dança, ele não precisa mostrar o corpo, porque a alma mostra do corpo o que está acontecendo. O mundo descobre para ser visto, o crente se cobre. Tu já entendeu? Quando o crente dança na presença, é que a alma dele já está um turbilhão lá dentro. Aquele turbilhão dizendo assim: vai dar para segurar, não. Levanta para cá. Aí balança assim, balança para cá. Não tem sensualidade, mas tem espiritualidade. Aleluia. Não tem ninguém no mundo, mas tem alguém coberto da glória, coberto da presença, coberto da unção de Deus. Davi, estou terminando agora. Lá vem Davi trazendo a arca. Lá vem ele trazendo a arca dentro de Davi. Eita, aquele turbilhão, estou trazendo a arca da aliança. Lá vem. Quando Davi chega na metade do caminho, Davi é pouco, louvar. Somente aqui, isso é muito pouco, eu vou fazer mais. Hoje eu vou dançar, vou quebrar o protocolo hoje. Eu vou entrar nesse negócio. Aí lá vai Davi, ele começa a bailar, começa a dançar. Enquanto Davi está dançando, bailando, porque está trazendo a presença, irmão. E só quem traz a presença sabe explicar, aleluia, exatamente o que está acontecendo. Enquanto Davi está louvando, Micael está sentada na janela e dizendo: olha lá vai o vadio, lá vai o mal comportado, lá vai o rei de Israel se comportando como qualquer um. Ela está na janela debruçada, criticando o que está acontecendo com Davi, porque não entende o que está dentro da alma, aleluia, de Davi. Não consegue compreender o que é a presença de Deus de verdade. Aí o trabalho é só criticar o Silvia Jonas, é
justificando, mas ele sabe exatamente o que está fazendo. Alguém olha assim: cadê a coroa de rei? Tirei. O cetro de rei deixei no palácio. O efode eu tirei também. Não diz por quê. Eu estou desnudo, mas não é nu, é desnudo diante da presença de Deus. Lá vai o recado aí, lá vai o recado. Ei, tira a armadura. Tira, a vestimenta aqui em pé, tira ela, tira. Não é para ficar nu, é para ficar desnudo. E enquanto ele vai bloqueio ainda, ele tira a coroa aí, posição, o cetro, presta atenção, a autoridade. Ele tira o efode, aleluia, o sacerdote diz assim: hoje eu sou o sol que servo. Somente servo. Eu vou te dizer, a graça enche servo, é servo. O título não é cheio, a posição não é cheia, a autoridade particular não é cheia, mas se tiver na posição de servo, Deus enche, aleluia. Se tiver na posição de servo, Deus vai encher. Última forma de se adorar a Deus, com instrumentos. Entenda, não existem instrumentos profanos ou sagrados. O que existe são homens separados para apresentar a Deus o perfeito louvor. Não pega nessa guitarra não para tocar não, porque ela veio da macumba, fulano estava cantando uma música de catimbó. Nessa guitarra, entendeu aí? Rapaz, não leva isso para dentro da igreja não, que isso é maldição. Eu não quero saber se a cabeça dele era branca, vermelha, amarela, azul, roxa. Eu quero lá saber nem qual é a cabeça dele. Se a guitarra vinha para dentro da igreja e o servo de Deus senta e começa a brilhar. O louvor sobe, porque não está no instrumento, vai quem toca. Eu sinto Deus aqui nesse lugar, eu sinto Deus nessa casa. A glória já começou a descer aqui, a presença de Deus. Deixa o louvor subir para a glória descer, deixa a adoração subir para a glória descer, deixa a adoração subir. Eu termino agora. Capítulo 20 de 2 Crônicas. Na verdade, o começo é capítulo 17. Presta atenção. Josafá é crente. Diga comigo: Josafá é crente. Ele é crente de verdade. Ele não é crente de mentira, ele é crente de verdade. Enquanto tem muita gente caminhando para se desviar, Josafá é crente. Leia a história de Josafá. Josafá é crente. Só que até crente comete falha. Sim ou não? Comete. Josafá crente, quietinho, deu paz ali, tranquilidade, sossegado. Aí um desviado chamado Acabe diz: ei, Josafá, vamos fazer uma aliança. Aí o crente não vigiou: Josafá, mas fazer aliança embora. Aí subiu. Os cavalos são como teus cavalos, meus homens são como os teus homens. Eu contigo e não abro. Se fosse eu, falaria, né? Quem sabe, estamos juntos até depois do fim. Olha. Só que Acabe estava desviado, irmão. A guerra acontece. O pessoal não quer ninguém, só quer Acabe. Josafá fica em aperto, foge. Acabe é morto. E Deus vai levantar um vidente do profeta e dizer assim: Josafá, tu é crente, Josafá. Cuidado com as tuas alianças, Josafá, que tu é crente. Se separa desse negócio, Josafá. Isso não é para tu não. Lá vai, quem quer escutar a voz de Deus, diga amém. Ei, essa aliança não é para tu não, Josafá. Sai dessa roda de escarnecedor, Josafá. Para de escutar essas músicas que contaminam, Josafá. Para de escutar essas piadas que não agradam a Deus.
gente que se pisar 2 centímetros fora da linha, Deus pega ele. E Josafá pisou 2 centímetros fora da linha, 2 centímetros. 2 centímetros, diz assim: Josafá, não vou executar o juízo não, mas tu vai tomar um susto. Lá vem o filho de amor em peso contra ele. Aí ele vai clamar: Senhor, lembra da aliança. Se tu fizesse um pacto, segura o pacto. Senhor, ninguém pode destruir os teus planos. Somos a tua aliança, estamos dentro da tua casa, Senhor. Oh, Senhor, olha para nós. A multidão é grande, mas Deus é maior, Senhor. O povo é poderoso, mas tu é mais poderoso, Senhor. Lembra do teu amigo Abraão, a tua aliança, essa terra é nossa. Os filhos de Edom estão vindo aí. Tu nos proibiste de passar pela terra deles. E agora eles não vêm com ingratidão. Faz o seguinte, Deus: estabelece a justiça acima, aleluia, da causa. Sim, Senhor. Vem cá, vem cá. E Deus, o Espírito Santo às vezes até fica triste, porque ele se entristece comigo e com você. Mas basta você se voltar e dizer: me perdoa. Que ele diz assim: estou aqui, filho. Estou aqui, filha. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Josafá diz: meus olhos estão fixos em ti. Enquanto Josafá ora, a multidão está toda na porta do palácio, escutando Josafá orar. Ninguém sai dali. E Josafá está terminando a oração. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 14: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. Os homens traçam suas guerras comuns. Algumas eles ganham e outras eles perdem. Os motivos às vezes são fúteis, vulneráveis. Mas quando a guerra ela é do Senhor, é sempre Ele que dá a direção. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. A solução, a direção, a resposta e o livramento vai vir pelo Espírito do Senhor. Você já entendeu? Não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito. Oh, aleluia. Teve gente que pegou, teve gente que não pegou não. Aleluia. E o Espírito do Senhor encontra a situação que ninguém encontra. Se tu pesquisar o nome Jaaziel na Bíblia, ele só aparece aqui em lugar, mas nenhum da Bíblia ele aparece. Ele só aparece aqui, nessa situação e nessa ocasião. Depois ele não aparece nunca mais. Ei, presta atenção. Tem pessoas, irmão Michel, que é exatamente assim. Deus levanta ela uma única vez, para um único propósito. Depois ela desaparece, some. Eu costumo chamar ele de anjos. Eu costumo chamar ele de anjo, sabe por quê? Você procura ele. Eu estava no Nobre, a Assembleia de Deus, comissão de Abreu Lima. Eu fui pregar no Nobre, na igreja do Nobre, na principal do Nobre. E o irmão, quando estava pregando no Nobre, a comissão de Abreu Lima, o irmão se levantou para pegar a profecia para mim e disse: meu filho, foi eu que entreguei a obra na tua mão, o ministério na tua mão. Eu vou abrir uma porta aqui, uma porta ali, outra porta aqui, outra ali. Eu vou estender, vou fazer assim, vou fazer. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Parei. Eu fui pregar, mas foi ela que pregou para mim. Eu parei,
mensagem diz: ei, o Senhor mandou eu lhe dizer que a guerra não é de vocês, a guerra é dele. Olha para Josafá. Como ele disse, a guerra é dele. E como a guerra é dele, ele já vai começar a revelar a estratégia. Amanhã o inimigo vai estar em tal lugar. É para todo mundo se levantar. Pega a espada e guarda. Pega a lança e guarda. Pega o escudo e guarda. Eu quero que a presença de vocês seja sentida, mas a arma vai estar guardada. Por quê? Porque a arma vem dele agora. Cada um pega uma trombeta, cada um pega um instrumento, e é para começar a louvar em direção ao inimigo. Vai louvando, vai louvando, vai louvando, porque ele mandou dizer que quando o inimigo estiver se aproximando e você estiver louvando, ele vai confundir o inimigo. Ele ainda mandou dizer: tire a mão de vocês e encolhe a mão, porque é ele que vai colocar a mão dele para poder executar o seu. Eita Jesus! A guerra é dele, aleluia. A batalha é dele, aleluia. A batalha é dele, aleluia. Ele está dizendo para você: tire sua mão, que ele vai colocar a dele, aleluia. Ele vai intervir. Terminei. Fechei a Bíblia, terminei. É para louvar. Se é para louvar, então vamos louvar. Vai tocar o que é eles? Vamos começar pelo Salmo 91, né? Vamos lá. É perigo, é guerra. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do